Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim. Hoje é quarta-feira e estamos juntos mais uma vez refletindo coisas que acontecem pelo Brasil afora e pelo mundo também. Pois é, a pandemia, por exemplo, continua ameaçando. Na Europa, a segunda onda veio avassaladora, ameaçando realmente muitas vidas. E aqui no Brasil a gente está nessa expectativa. Cuidado, cuide-se, cuide da sua saúde. Gente, finalmente Trump agora já se dá por derrotado, né? Aliás, por derrotado não, ele está admitindo que perdeu. Difícil para ele, um homem com essa soberba toda, um homem que se acostumou ao poder e a estar ali naquela Casa Branca, toda dele, como ele fala, né? Mas, como dizem aqui no condomínio, a gurizada fala, aceita que dói menos. Pois é, aceita a derrota, sai com, no mínimo, com a mínima da dignidade, porque senão vai ter que ser escorraçado, empurrado, porta fora, lá da Casa Branca. E o mundo ficará menos ruim com a ausência, com a saída, a retirada desse ser dantesco chamado Donald Trump. O loirão dos Estados Unidos da América, ele com a sua princesa, esta sim, uma princesa, pelo menos esteticamente falando, né? Sai e entra em cena, pelo menos a expectativa é de um presidente, o Joe Biden, com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de visão de mundo, compreensão das coisas, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem conhecimento das causas sociais, ambientais do nosso planeta. E aí a coisa pode melhorar. Pelo menos é essa a expectativa de todos nós. Sai, show, Trump, em janeiro, vai embora, some. E entra uma pessoa que possa botar um pouquinho mais o rumo do nosso planeta Terra, por ser uma grande potência, os Estados Unidos da América, inegável isso, né? Que ele coloque nos rumos as questões ambientais, as questões sociais, a economia seja mais justa, isso é muito importante, a economia mais justa para todos os países, dos mais pobrezinhos, lá da África, da América Central aqui, da América do Sul, da Ásia, até os mais ricos, como a Alemanha, como Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, enfim, França, todos os países têm que ter uma direção só, melhorar para todos, mais justa, economia mais justa. Isso que a gente espera, né? Isso que a gente espera de um país que pode sim promover este movimento. Pode, os Estados Unidos pode, se quiser pode. E esperamos que o Joe Biden faça isso naquela nação. Fica a pergunta, como que um povo norte-americano, né, a população norte-americana elegeu um cidadão tão negativo como foi Donald Trump, como é Donald Trump. E quase o reelegeu ainda, porque ele teve uma votação expressiva. Então, digamos que cerca de 40% da população norte-americana, vamos supor, 40%, votou no Donald Trump. Pois é, terrível. Mas aqui na América do Sul, nós temos sim o Trump Tupiniquins, como nós chamamos, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e sua idolatria, não só pelos Estados Unidos, que ele já se declarou, que ele se sente à vontade, ele ama os Estados Unidos, mas a paixão mesmo, a idolatria, é o Donald Trump. Ele tem como guru, como ídolo, chegou a declarar amor ao Donald Trump. Parceiro que ele... E agora ele vai ficar cada vez mais isolado. E eu temo que este isolamento beire ao desespero na cabeça desse Jair Bolsonaro e dos seus metralhinhas, que a gente chama, né? Seus filhos, os irmãos metralhas. E isso pode refletir muito no nosso país, porque agora ele não tem mais Donald Trump. Pelo contrário, o Biden, segundo a gente pode observar, já fez declarações de que não vai aceitar mimimi, digamos assim, de Jair Bolsonaro, não. Que vai ter pulso firme com a questão ambiental, por exemplo, que ele conhece muito bem aqui do Brasil, principalmente do Amazonas, do Pantanal,
Enfim, ele conhece a realidade e ele já se declarou. Ele vai apoiar, vai tentar ajudar o Brasil, até com dinheiro, né, com recursos, porém ele vai querer uma atitude do governo federal, no caso Jair Bolsonaro, para evitar desmatamento e queimadas. Esperamos para ver. Então ele já sabe qual é a cartilha que o Biden vai entregar para ele. Fala assim, olha, te ajudo, mas me ajuda aí. Será? As atitudes de Jair Bolsonaro aqui no Brasil têm demonstrado isso. Ele disse recentemente na reunião do BRICS e depois voltou atrás que ele iria entregar uma relação de países que compram madeira ilegal, receptando, digamos, no termo, né, aqui criminal, receptando a madeira criminosa, ilegal, retirada da floresta. Mas ele não admite, em hipótese alguma, que ele não fiscaliza. Pelo contrário, ele desmonta todos os órgãos, ele desmonta e aparelha, coloca quem ele quer lá para comandar, tá? De fiscalização ambiental, como por exemplo o IBAMA. O próprio IBAMA está desmantelado e quando cumpre uma ação ambiental, apreende maquinário, queima, destrói, ele fica putinho da vida, destitui o superintendente, manda para outra região, enfim, substitui. Por quê? Mexeu com o calo dele, mexeu com os interesses dele e do Ricardo Salles, que é o ministro capacho dele também, que faz o que quer. Com certeza não é por... né, a ideia de poder flexibilizar a madeira, né, o comércio da madeira, porque ele criou uma série de decretos, leis, que flexibilizaram, agora pode facilitou a saída da madeira. E aí vem esse boçal do Bolsonaro, boçal do Bolsonaro, e diz que vai mandar uma lista de países que receptam a madeira ilegal do Brasil, transferindo a responsabilidade que é dele para os demais países. Cara, pelo amor, faça-me o favor, como dizia meu finado papai, faça-me o favor, tá? E agora, recentemente, ontem, o filhote dele, um que estava meio escondidinho, mas que também tem muito rabo para trás, tal de Eduardo Bolsonaro, um dos irmãos metralhas, né? O Eduardo Bolsonaro, deputado federal, posta nas suas mídias sociais, aí, o Twitter, o WhatsApp, sei lá, uma ameaça, uma agressão gratuita, mais uma vez, à China. Coisa que o pai dele já fez também, né? O pai dele também já falou que esse vírus foi cria lá dos chineses, que fizeram isso e agora tem que, para se beneficiar. Ele falou isso na rabeira do Donald Trump, o seu grande ídolo. O Donald Trump falou nos Estados Unidos, ele ecoou aqui no Brasil, imediatamente, o Bolsonaro. E agora, o Eduardo Bolsonaro, filho, deputado federal, posta dizendo que existem espiões aqui infiltrados no Brasil para agir em prol do comunismo, implantar o comunismo aqui no Brasil, interesses chineses. Gente, faça-me um favor de novo. Uma autoridade, um deputado federal, tem que tomar cuidado com o que fala, com o que posta. Já recebeu ele postou isso e a reação foi imediata e ele tirou rapidamente. Ontem mesmo ele tirou das redes sociais, porque os chineses já reagiram, exigiram uma posição do governo. Gente, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. É o que mais compra produtos brasileiros, principalmente grãos, carne, que é a força da economia, pelo menos que a gente tem observado, porque a indústria deu uma queda. Então, o agronegócio é a força da economia do Brasil. E a China, o principal comprador. Se nós perdermos esse parceiro, para quem que a gente vai vender? Soja, milho, algodão, né? Arroz, feijão, carne. Diga-se de passagem, para nós consumidores aqui está uma fortuna, está em peso de ouro a carne. Mas isso é um outro assunto. Agora, essas relações comerciais internacionais vão refletir na nossa economia e nas nossas vidas. Só isso. E vem um Eduardo Bolsonaro falar uma asneira dessa.
jogar no ventilador coisas sem provas, sem provas. Não é para a gente pensar o que esses caras têm na cabeça, esses Bolsonaros. Pai, que é o presidente, Flávio, que é senador, o Eduardo, que é deputado federal, e o Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro, reeleito. Alguma coisa tem que ser feita. Trump já foi expurgado dos Estados Unidos. A população, a maioria da população, pelo menos, falou, não, esse não dá mais. E nós, aqui? E nós, aqui no Brasil? Até quando? Até quando vamos aguentar esse cidadão, o imperador Jair Bolsonaro, maior que o próprio trono, querer fazer e acontecer na nossa cara? E a gente vai ver isso aí tudo sem reação? Tomara que TSE tome uma atitude de gente, de gente que tenha compromisso com o país. O TSE pode tomar o Tribunal Superior Eleitoral. Revejam a questão da chapa Bolsonaro e Mourão. E que todos aqueles pedidos de impeachment um dia consigam passar na Câmara dos Deputados, quem sabe, pelo menos 1 ou 2 ou 3, e aí a coisa possa fluir. Ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal chegue a alguma conclusão nos diversos processos que existem contra Jair Bolsonaro, de fake news, de, dinheiro ilegal, de tanta coisa que aconteceu, dinheiro na conta da mulher dele, enfim, desvios, coisas que ainda vão deixar o brasileiro de queixo caído. Muita coisa, muita mesmo. Vamos ver. Gente, se gostou das nossas reflexões, dá um like, tá? Daí repercute, chama mais gente, vamos nos inscrever, precisamos crescer. Vamos nessa, me ajuda. A página é nossa, a página é para nós todos refletirmos juntos. Um abraço, até amanhã.